Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Salvador, eu sou o Prof. Salva e estou aqui para falar de um tipo específico de número. Tá? O vídeo de hoje é sobre os números racionais. Esses números aqui eles são muito importantes, tá? Mas olhando para a linearidade dos seus estudos, né, olhando para a sequência dos seus estudos, você começa a estudar com números naturais, que são os números 1, 2, 3, 4, né? São esses números que a gente consegue contar. É natural eu contar, por exemplo, tá? São números infinitos, coisas do tipo. Depois, em geral, você estuda os números decimais, né? Enfim, isso também faz parte dos racionais, assim como os números naturais. E tem também aqueles números que são negativos, os números inteiros, né? Não só os números negativos, mas também os números positivos naturais, né? Então, 1, 2, 3, 4, enfim, é inteiro, o zero é inteiro e todos os naturais com os menos, com o menos na frente. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 17, isso também é inteiro. Mas e os números racionais? De uma maneira geral, os números racionais são aqueles que eu posso escrever como forma de fração, tá? Seja positivo ou seja negativo. Tá? Não é todo número que eu posso escrever como forma de fração, e aí eu tenho os números irracionais, mas é uma boa quantidade, são infinitos, enfim. Os números racionais, tá bom? E vamos dar uma olhada aqui na tela que eu vou escrever melhor tudo isso aqui. Bem, então assim, para começar, os números, aqueles números, né? 1, 2, 3, 4, enfim, tudo isso daqui são os números naturais, né? Então aqui, números naturais. Depois a gente estuda, né, enfim, dando uma sequência assim mais organizando melhor, a gente estuda os números negativos, os naturais negativos, digamos assim, né? Então, sei lá, menos 3, menos 2, menos 1, e aqui também é infinito, 0, 1, 2, 3 e também é infinito. Esse é o número dos inteiros. Então, são os números inteiros. Esses símbolos aqui que eu estou escrevendo aqui do lado são símbolos que representam esse conjunto, né? Então, o 2, o 3 é um elemento natural, é um elemento que pertence ao conjunto dos naturais. Tá? E agora a gente vai escrever os racionais, tá? Então, os racionais, eles são uma fração, então vou escrever aqui um número qualquer, né? Sei lá, vou representar por uma letra, tá? Então, P sobre o Q, então, são números, né? Onde, né, P e Q pertencem aos inteiros, né, com o Q diferente de zero, né? Então você pode escrever qualquer número ali desde que o denominador não seja zero, né? A gente não consegue dividir por zero. Então, por exemplo, um número racional é 3 dividido por 2, é um número racional. Menos 7 dividido por 10 também é um número racional. Todos esses números aqui a gente consegue transformar em números decimais, né? A gente consegue ter uma porcentagem, a gente consegue colocar sobre a reta, né? Então, por exemplo, vamos botar aqui 3 quartos. E eu já vou explicar como transforma, vou explicar isso num outro vídeo, como transforma isso num número decimal. Tá? Então é 0,75, que é a mesma coisa que 75%,
que é a mesma coisa do que você tem uma reta, 0 aqui, 1 aqui, divide em 4, opa, divide em 4, metade, 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 é esse cara aqui, né? Então, 3/4 tem várias representações, né? Pode ser em forma de fração, pode ser em forma decimal, pode ser em forma de porcentagem, pode ser uma reta numérica, tem muitas maneiras, tá? Então, o que é um número racional? É um número que podemos escrever em forma de fração, tá? E com numerador e denominador, como fez isso aqui, né? Numerador inteiros e o denominador diferente de 0. Tá? Então, isso são os números racionais, né? Uma última coisa que eu queria falar aqui é a seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, peraí, só um minutinho. É que o conjunto dos, né, o conjunto dos naturais, né, digamos, se ele fosse uma coisa assim, né, um balãozinho lá qualquer, os inteiros, né, eles contêm esse conjunto, né, e os racionais, eles também contém todo esse conjunto. Então, tudo que é natural está contido, né? Também é racional. Tudo que é inteiro também é racional. Como eu disse no começo do vídeo, existem números que não são racionais, tá? Existem números que eu não consigo colocar em forma de fração. Então, por exemplo, 3. 3 é natural? É. Né? Mas eu consigo colocar em forma de fração? Consigo, aqui, ó, 3 dividido por 1. Simples assim. Tá? 2 inteiros ali. Um número que seja inteiro e não seja natural. Menos 7. É inteiro. Mas não é natural porque é negativo. Tá? Um número que é racional, mas não é nem inteiro e nem natural. Então, por exemplo, 1,5. Então, os números decimais, e isso a gente vai ver num próximo vídeo, né? Como que opera os números decimais, como é que soma, divide, enfim, milhões dessas coisas todas. E os números decimais fazem parte dos racionais, mas não são nem naturais e nem inteiros. Tá bom, galera? Então, me diz aí o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, por favor, comenta. Se você quiser falar alguma coisa, isso é muito importante, né? Faz parte dos conjuntos numéricos. Passando um helicóptero aqui. E é isso, tá? Se inscreve no canal, ajuda aí o professor, que isso me motiva a fazer mais vídeos. Se tiver alguma dúvida, por favor, comenta aí no YouTube ou comenta no Classroom, enfim, onde eu estiver postando esse vídeo. Um beijo, até mais.